Os irmãos podem se assentar. Vamos orar. Baixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Ó Deus bendito, quis o Senhor enviar o Teu Filho para que nós pudéssemos ver a beleza da divindade na presença do Teu Filho. Quis o Senhor, ó Deus, que nós fôssemos conformados à Tua imagem. Por essa razão, o Senhor ilustrou na pessoa do Teu Filho todos os atributos presentes na Tua pessoa. Sobretudo, ó Deus, aqueles atributos que quis o Senhor, pela Tua graça, comunicar também a nós. E agora, Senhor, quando mais uma vez nos voltaremos para a Tua palavra, para aprendermos mais de Cristo, nós queremos Te pedir, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, de maneira poderosa, fale aos nossos corações. Abra os nossos olhos para vermos não apenas a beleza do nosso Senhor, mas para percebermos, ó Deus, que no poder do Teu Santo Espírito, aquele que opera em nós, tanto o Teu querer como o efetuar, nós podemos nos parecer com o nosso Salvador. Podemos imitá-lo. E podemos, através da ação do Senhor, sermos formados à Sua imagem, para a glória do Teu nome, para o bem das nossas vidas, para a edificação da Tua igreja e expansão desse reino do Senhor nesse mundo. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estamos fazendo a exposição da carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Filipos. Já estamos na parte do capítulo de número 2, e agora chegamos até os versos de número 19 a 30. Então eu peço, por gentileza, que você abra a sua Bíblia, Filipenses capítulo de número 2, faremos a leitura do verso 19 até o verso de número 30. Eu lerei na versão NVI, e eu vou pedir que você então acompanhe a leitura com atenção. Filipenses capítulo de número 2, dos versos 19 até 30. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, escreve o seguinte: Espero no Senhor Jesus enviar Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado do seu pai. Portanto, é ele quem espero enviar, tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar de volta a vocês Epafrodito, meu amigo, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado, porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que, quando o virem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza.
peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Como vocês sabem, quando eu era criança, na verdade, até mesmo na adolescência, o meu sonho era ser jogador de futebol. Mas como eu já disse aqui, não apenas jogador de futebol. Eu queria ser o jogador de futebol igual à semelhança e sonhava ser... Vocês lembram quem? Não lembram? Vocês não estão prestando atenção no sermão, não é? Eu sei, alguns nem estavam aqui, então não tem como lembrar. Mas eu sonhava muito ser um jogador de futebol igual a alguém. Se você ficar comigo até o final, vai descobrir quem é. E eu lembro, ainda criança, principalmente depois que tinha um jogo da Copa do Mundo, ou um jogo que eu assistia desse tal jogador de futebol, eu ia logo para o campo. E eu tentava fazer exatamente o que ele acabou de fazer no jogo. Eu tentava dar os mesmos dribles, eu tentava fazer as mesmas coisas. Na verdade, quando fazia um gol, eu tentava imitar até mesmo a comemoração. Bem, talvez apenas aqui as crianças tenham desejo de ser ou de se tornarem um jogador de futebol ou imite algum tipo de atleta. Agora, se você é um cristão, independente da sua idade, sem sombra de dúvidas, você quer ser igual a Jesus. Você quer agir como ele agiu. Você quer fazer as mesmas coisas que você vê ele fazendo em todas as páginas do Evangelho. E, na verdade, esse também é o desejo do apóstolo Paulo. Por isso que desde o início desse capítulo, ele vem nos dizendo que nós devemos deixar de lado a rivalidade, a vaidade e servir humildemente o nosso próximo, à semelhança de Cristo, o qual, disse ele, a partir do versículo de número 5 desse capítulo, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Ao contrário, ele tornou-se um ser humano, na verdade, um escravo, e veio servir e ser obediente até a morte, morte de cruz. E agora o apóstolo Paulo, depois de descrever de maneira bela, poética e teológica a ação do Filho em nosso favor, após descrever o seu amor por nós, ele diz então àquela igreja: imite a Cristo. Vocês precisam ter o mesmo pensar, o mesmo sentimento, a mesma atitude que vocês encontraram no seu Salvador. Imite a Cristo, imite a Cristo, imite a Cristo. Diz Paulo mais de uma vez durante toda essa parte do capítulo de número 2. Bem, eu sei que você já pensou assim, pastor, mas é apelação, né? Logo Cristo, imite a Cristo. Não dá, pastor. É impossível a gente imitar a Cristo. Talvez seja mais fácil surgir um novo atleta ou um grande jogador de futebol, e o Brasil está precisando bastante, né? Do que se surgir alguém que se pareça mais com Cristo. Bem, Paulo sabia dessa objeção. E talvez por essa razão, no texto que nós acabamos de ler, ele nos traz então 2 exemplos reais de pessoas que tiveram o mesmo sentimento que você pode encontrar em Cristo. Esses 2 homens aqui citados pelo apóstolo Paulo, Timóteo e Epafrodito, são provas reais do poder transformador do Evangelho. São provas reais de que teologia não é uma coisa abstrata, que se estuda na classe de doutrina, que se debruça em textos como Filipenses capítulo de número 2, de 5 a 11, e estuda a cristologia de forma profunda.
mas que não tem qualquer tipo de implicação prática. Ele traz dois exemplos reais de que você de fato não pode ser igual ao original, mas que você pode ser uma réplica da pessoa de Cristo. De que você de fato pode imitá-lo, pode se aproximar dele. E curiosamente, ele apresenta aqui homens que são comuns. Você nunca ouviu falar de Epafrodito. De passagem está aí um bom nome para colocar no filho dos outros, né? Nunca ouviu falar do nome desse homem. É esse homem comum, discípulo de Paulo, que tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. É como se Paulo agora estivesse desenhando para que você percebesse e visse, uau, é possível. Na verdade, os comentaristas estão dizendo que, ao enviar esses dois homens, o apóstolo Paulo não apenas quer ter conhecimento de como anda a igreja e passar para a igreja o relatório. Ao contrário disso, eles dizem que ao enviar esses dois homens, o apóstolo Paulo quer ajudar a resolver os dilemas da igreja. Se aquela igreja estava cheia de pessoas que serviam de maneira egoísta, buscando autopromoção e não seguindo o exemplo de Cristo, agora esses dois homens chegariam na igreja para equilibrar essa situação. E através da sua própria vida, do seu próprio testemunho, a igreja seria chamada para imitar a Cristo, seguindo o exemplo desses homens. Bem, esse então é o tema da nossa mensagem dessa manhã. Imitadores de Cristo. E vamos ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, veremos que Paulo diz que você deve imitar a Cristo servindo de maneira altruísta. E para isso ele toma Timóteo como exemplo. E vemos isso nos versos de número 19 até 24. Em segundo lugar, Paulo diz que nós devemos imitar a Cristo servindo de maneira sacrificial. E a ilustração para essa realidade agora é Epafrodito. E você encontra isso nos versículos de número 25 até 30. Vamos ver então essas duas coisas e, finalmente, como isso pode ser possível. Vamos então à primeira parte. Imite a Cristo servindo de maneira altruísta. O apóstolo Paulo, como vocês sabem, já disse que algumas pessoas estão ali naquela igreja engajadas no serviço, mas buscando seus próprios interesses. E a razão pela qual ele traz o exemplo de Cristo é exatamente para dizer que essa não é a postura cristã. E agora ele apresenta a Timóteo e diz que em breve o enviará, exatamente para que eles possam ver um exemplo genuíno de alguém que está mais preocupado com o bem-estar do outro do que com o seu próprio bem-estar. E o apóstolo Paulo diz então que Timóteo é uma espécie de homem que vivencia essa realidade, essa atitude encontrada no próprio Jesus Cristo. A recomendação de Paulo, de Timóteo, é tão grande, é tão elevada, que ele chega a dizer que não há ninguém que tenha um interesse sincero pelo bem-estar da igreja de Filipos como Timóteo. A palavra aqui traduzida como ele, que na verdade é apenas um termo grego, tem a ideia de alguém que tem alma igual. Alma igual. O apóstolo Paulo está dizendo que o mesmo sentimento que é visto em Cristo, mesmo que não de maneira perfeita, mas de réplica, que também é visto no próprio apóstolo Paulo, é compartilhado por Timóteo de tal maneira que não existe outro coração que compartilhe essa mesma preocupação. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você percebe que os sofrimentos do apóstolo Paulo, na verdade, eles vão além da rejeição social ou até mesmo da violência física. Mesmo na prisão, o maior sofrimento de Paulo não é o fato de estar na prisão. O maior sofrimento de Paulo é como estão os seus irmãos enquanto ele está na prisão. Você olha que ele chega a dizer que ele louva a Deus por um dos seus parceiros não ter morrido, para que ele não pudesse ter tristeza sobre tristeza. E a tristeza dele seria o quê? Dele ficar solitário?
Não, ele está disposto, de maneira altruísta, a enviar esses irmãos, de ficar sozinho em uma prisão, sem os seus principais companheiros, simplesmente para o bem-estar da igreja. A preocupação do apóstolo Paulo, o sofrimento do apóstolo Paulo, é exatamente o sofrimento dos irmãos, enquanto ele está preso. E agora ele diz: não há ninguém que compartilhe desse sofrimento no mais profundo do seu ser, igual a Timóteo. E digo mais a vocês, Paulo diz, ele é alguém que foi aprovado. E a palavra aprovado aqui, ela era usada para descrever um produto que passou por todos os testes e no final das contas foi aprovado. E ele está se referindo aqui ao fato de Timóteo ter servido com ele na última década, sofrendo ao seu lado, realizando o trabalho de evangelismo, agonizando juntamente com ele, e fazendo tudo isso às custas do seu próprio bem-estar. Timóteo poderia ter ficado, mas resolveu acompanhar Paulo durante todo esse tempo. E agora Timóteo está disposto a fazer uma viagem difícil, longa, árdua, extremamente perigosa, para poder estar com esses irmãos. Paulo está dizendo assim: aqui está a prova viva, gente, de alguém que coloca os interesses dos outros na frente dos seus próprios interesses. Se Timóteo fosse pensar somente nele, ele nem estaria com Paulo. E agora, muito menos, ser enviado para uma igreja em uma viagem perigosa, simplesmente preocupado com o bem-estar dos irmãos. Bem, e o que isso muda na sua vida? Bastante coisa. Porque se o Espírito de Deus produzir no seu coração o mesmo sentimento que há em Cristo e que foi imitado por esses irmãos, então você passa a pensar mais no benefício do outro do que no seu próprio benefício. O que isso significa? Significa que na hora do culto, você não se preocupa apenas em se beneficiar com tudo que aqui é oferecido, mas você se preocupa também em servir aos seus irmãos com os seus dons e os seus talentos. Significa que na hora da oração, você não ora com mais frequência e mais urgência apenas pelas suas necessidades. Você ora pelas necessidades dos seus irmãos. Significa que na hora da contribuição, você coloca menos dinheiro nos seus investimentos para o futuro da sua vida e mais dinheiro, exatamente para suprir as necessidades dos irmãos da igreja. Significa que na hora do café, você não se preocupa apenas em passar um tempo com as pessoas que você já conhece de longa data, mas você se preocupa com aqueles que estão chegando e que agora precisam ser acolhidos, incentivados e apoiados por você. Isso significa que na hora do almoço comunitário, você não se preocupa em sentar apenas com aquelas pessoas que farão a sua tarde de domingo divertida. Ao contrário, você vai pensar em sentar com aquelas pessoas que podem receber os seus conselhos da vida cristã e assim ser edificada pelos seus dons e pelos seus talentos. Isso significa que na hora da escola dominical, você não se importa de dedicar 1 hora do seu mês para servir as crianças da igreja, seja ensinando, seja auxiliando. Isso significa que durante toda a semana, você não fecha a sua agenda simplesmente para os seus compromissos pessoais, mas que você abre o seu precioso tempo para poder acolher, fortalecer, exortar, apoiar algum irmão da fé. Percebe? Se o Espírito Santo de Deus produzir no seu coração o mesmo sentido, o mesmo sentimento outro-centrado que houve em Cristo e que agora é imitado por esses irmãos, então você passa a pensar mais no benefício do outro, mais nos interesses dos outros, do que nos seus próprios interesses. Eu sei que quando chega agora nesse ponto, você pensa assim: uau, é só Timóteo e Paulo mesmo, né? Afinal, eu já ouvi falar na igreja que tem algumas pessoas que foram chamadas por Deus para algumas coisas,
Então, quando você vê alguém disposto a morrer pelo evangelho lá no campo missionário, é porque ele tem um chamado especial para ser missionário. Bem, a despeito disso ser verdade, não é verdade que essa realidade aqui está sendo descrita por Paulo apenas para pessoas ultra espirituais e que têm um chamado especial para sofrer por Cristo. Porque essa não é uma carta direcionada a pastores. Isso aqui não foi enviado para o presbitério de Jerusalém. Essa carta foi enviada para a igreja. O que quer dizer que, na verdade, em última instância, a preocupação de Paulo em descrever tudo isso é exortar os irmãos para que imitem a Cristo como eles estão imitando. Então, o alvo é a igreja. Então, isso aqui não é uma coisa que você olha e diz assim, puxa, é muito difícil, isso aqui é só para quem tem um chamado especial. Bem, se você está pensando assim, permita-me pelo menos lembrar duas coisas. Primeiro, é que esses irmãos não nasceram com esse sentimento, esse pensamento e essa atitude presente na pessoa de Cristo. Eles não nasceram já com esse serviço altruísta. Na verdade, se você for olhar o que Paulo vai dizer mais à frente, podemos tomá-lo como exemplo. Ele vai dizer mais à frente que eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebeu? Eu vou repetir. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Percebeu? Se ele aprendeu, é porque antes ele não sabia. Contentamento não foi uma coisa que Paulo de repente nasceu com ele. Não, Senhor, está tudo bem, tranquilo, se o Senhor mandar, é isso aí mesmo. Tranquilo, está fácil, já nasci assim. Não. Ele está dizendo que foi talvez de maneira muito dura que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Se você ler a história de Timóteo, você vai perceber que Timóteo é exortado por Paulo várias vezes em suas cartas. Esses irmãos aprenderam a viver assim através do fato de abraçar o evangelho. Meus irmãos, se tem uma coisa que eu queria que vocês entendessem, é o poder transformador do evangelho. Sabe, nós somos muito medianos porque a gente se apega e se agarra na doutrina da depravação total. E aí a gente fica sempre abaixo da média e a desculpa é essa, né? Ah, pastor, é depravação total, né, pastor? Não tem jeito, os reformados já diziam isso, né? A despeito da doutrina da depravação total, a Escritura diz da maneira da nova humanidade que Cristo está formando, e você precisa entender isso. Olha, nada me deixa mais corajoso para lutar contra o pecado, nada me deixa mais corajoso para servir em grandes coisas para Deus, para pensar grandes coisas para Deus, a não ser o fato de que o Evangelho é algo real que transforma as nossas vidas e a vida das pessoas. Você não precisa ser o que você é, porque Deus pode efetuar, e Ele quer efetuar, tanto querer, isto é, mudar os seus sentimentos, como realizar, isto é, te fazer aquilo que Ele quer que você faça. E você precisa entender isso. E Paulo quer que esses irmãos entendam isso. A pessoa de Cristo, a qual Paulo diz que nós devemos nos aformar, não é uma coisa assim, sabe, impossível de ser imitada. Não. Igual o original você nunca será. Mas você não precisa ser essa réplica barata. Isso aí não tem dúvida. Essa réplica barata, isso aí não tem nada a ver com o evangelho, tem a ver com o seu coração caído. Esse é o primeiro ponto, então. Imite.
Imite a Cristo servindo de maneira altruísta. Entenda, eu quero que você saia daqui certo disso. Entenda que no poder do seu Santo Espírito, no ato de Deus realizar o querer dele, o efetuar dele em você, você pode ser melhor do que você é. Essa réplica não é a versão que Deus quer de você. Entenda isso. E larga de desculpa. Segundo lugar, imite a Cristo servindo de maneira sacrificial. Agora Epafrodito é o exemplo. Paulo diz que embora ele planeje enviar Timóteo, assim que o imperador responder ao seu pedido e o resultado do seu julgamento sair, ele então fala que está pensando que enviará Epafrodito a Filipos o quanto antes. Talvez antes, assim que essa tinta da carta secar, ele vai enrolar aqui o papiro, ou sei lá o que, o pergaminho, e vai pôr na mão e vai embora. Como você sabe, esse irmão foi enviado pela igreja de Filipos para que pudesse ir ao encontro de Paulo, levar uma oferta missionária, um sustento financeiro para o período no qual ele estava ali na prisão. E ele fez essa missão. Só que chegando lá não foi suficiente. Então esse irmão ficou ao lado de Paulo, trabalhando e ajudando Paulo no seu ministério naquele lugar, por um tempo, servindo a Paulo na prisão. E Paulo diz que ele serviu de maneira destacada. É tanto que agora Paulo escreve sobre ele, e ao enviar a carta que ele mesmo provavelmente levaria à igreja. O apóstolo Paulo diz que no cumprimento da missão, esse servo arriscou a sua própria vida. E aí a gente não sabe se no caminho até Roma, ou quando chegou em Roma, e ali durante a prisão, ele quase morreu. Quase morreu. E esse é o ponto de Paulo que o conecta com a pessoa de Cristo. Epafrodito era um crente que, seguindo os passos de Cristo, estava disposto a servir a ponto de sacrificar a própria vida em prol do outro. Ele trilhou uma viagem difícil, arriscada, quase morreu nessa missão para ajudar o apóstolo Paulo. Chegando lá, ele se colocou ao lado de Paulo. Bem, se alguém está jurado de morte, você se colocar do lado dele não é a melhor coisa a ser feita, né? Mas ele não tem problema. Ele se coloca ao lado de Paulo, colocando a sua vida em risco também, para servir. Nesse período ele pegou uma doença que quase bateu as botas. Agora, gente, ele está disposto a voltar até a cidade de Filipos. Para quê? Para trazer notícias de Paulo para essa igreja. A carta pode ir por outra pessoa, outro meio talvez. Porque ele não está muito bem e ele precisa de cuidados. Não. Paulo diz que esse irmão, quando a igreja ficou sabendo que ele quase morreu, ficou desesperada, angustiada, preocupada. A igreja está sofrendo porque o seu grande amigo está sofrendo ao lado de Paulo. E agora o seu coração está exatamente angustiado por isso. E aí o apóstolo Paulo então diz que ele quer voltar para casa, para que diga para o pessoal: gente, está tudo bem, calma. Eu vi correndo, porque eu vi que vocês estavam ansiosos, preocupados, tensos. Mas o Senhor, por sua graça, preservou a minha vida. E calma, está tudo bem. Você consegue perceber o que está acontecendo aqui, gente? Isso é surreal. Porque no momento de sofrimento, ele está mais preocupado com o sofrimento da igreja. Nós sabemos que a maioria de nós explora a doença
pessoal para se sentir um pouco de autopiedade. Sabe, a gente não gosta muito do desconforto físico que a doença traz, mas a gente ama se sentir satisfeito, se sentir protegido, muitas vezes até mesmo de maneira egoísta, através de uma atenção especial que nos é dispensada no momento que nós estamos sofrendo. Mas olha para esse homem, mesmo diante do sofrimento, a preocupação dele é o bem-estar do irmão. Ele deseja ir ao encontro deles, não para receber melhores cuidados, não para dizer, aqui está difícil, olha, lá naquela igreja, aquele tanto de irmão, vai cuidar bem de mim. Não, não, ele quer cuidar deles. Isso é surreal, gente. É surreal, tem que ter um sentimento igual ao de Cristo. Agora percebe uma coisa importante? O grau de comunhão que esses irmãos têm. Paulo diz que Timóteo é tão próximo que é como um relacionamento de pai e filho. O relacionamento de Paulo com Epafrodito é tão forte que ele diz, ele é o meu amigo, ele é o meu companheiro. Ele diz que eles três compartilham um sentimento tão comum, que é quase como se fosse almas gêmeas, né? É uma expressão que não diz o que é, mas pelo menos comunica. A mesma alma, o mesmo sentimento. Os três se retroalimentam num altruísmo. Paulo está preocupado com Epafrodito, que está triste, porque a igreja sabe que ele está doente e está preocupado e quer mandar ele, para tanto ele não ficar tão abatido, como também a igreja se alegrar. E por isso ele está disposto a ficar sozinho. Eu mando os dois. Eu seguro a onda aqui, gente. Surreal. Esses irmãos estão dispostos a amar o outro de maneira altruísta, amar o outro de maneira sacrificial. Você consegue o grau de comunhão que esses irmãos estão vivendo, de tal maneira que a dor do outro a milhares de quilômetros é a dor cá na prisão. O sentimento é o mesmo. Chorou lá, chora aqui. Se alegrou lá, se alegra aqui. Esse é o nível de comunhão na igreja de Cristo. E você pensando que o seu maior papel aqui na igreja, para poder desenvolver uma comunhão bíblica, é vir no almoço comunitário. Se reunir com os irmãos para poder tomar alguma boa bebida, comer uma boa comida e falar sobre Corinthians e Palmeiras. São Paulo e Santos. Assistir um jogo de futebol juntos. Sei lá, ir para algum estádio. Tomar alguma coisa em algum bar, sei lá o quê. É isso aqui que é parceria, lá no primeiro capítulo, koinonia, comunhão. Irmãos, porque nós estamos em Cristo, nós estamos tão ligados um ao outro, que o nosso relacionamento supera o relacionamento de sangue. Eu vou repetir. Porque nós estamos em Cristo, nós estamos ligados de maneira tão profunda um ao outro, que o nosso relacionamento na igreja supera o nosso relacionamento com os nossos familiares. O relacionamento aqui é muito mais profundo. É esse tipo de comunidade que Paulo está dizendo que esses irmãos devem viver. E é esse tipo de comunidade, de comunhão, que a Igreja Presbiteriana Aliança deve ter. É esse nível, gente. A preocupação com os nossos irmãos deve ser dessa natureza. A nossa disposição em servir aos irmãos da nossa comunidade deve ser nesses termos. Nesses termos. Voltando então agora ao texto. O apóstolo Paulo, ao enviar esses irmãos, ele diz que eles devem então ser recebidos com alegria. Receba Epafrodito com alegria. Eu fiquei a pensar, se os filipenses estão tão preocupados com esse irmão querido, não é meio óbvio que eles vão ficar alegres quando vê? Não é assim que acontece quando alguém chega, depois de muito tempo, na rodoviária, no aeroporto.
Até quando alguém de muito tempo vem aqui na igreja, sabe, talvez duas coisas. Talvez Paulo queira com isso mostrar que ele está retornando antes do tempo, não porque ele não cumpriu a sua missão, porque foi covarde, ao contrário. Paulo quer que eles saibam que ele foi um servo dedicado, e que ele só está voltando antes do tempo pela preocupação sincera com eles, que também é compartilhada pelo apóstolo Paulo. Talvez também, em segundo lugar, o apóstolo Paulo quer que eles celebrem a comunhão. Gente, um nível de proximidade, de relacionamento nesses termos, você encontra onde? Um nível de amizade como essa, você encontra em que lugar? Então não dá para ter um irmão querido nesses termos, alguém que tem esse sentimento, e não celebrar a comunhão. Celebre a comunhão. Celebre a alegria de estarem juntos em Cristo Jesus. Alegrem-se, porque eu ficaria aqui, mesmo à distância, e mesmo que sozinho, me alegrando com vocês. Por fim, Paulo então pede para que a igreja de Filipos honre esses homens comuns que estão servindo a Cristo de maneira altruísta e sacrificial. Sabe, meus irmãos, Epafrodito não seria um tipo de homem que seria o preletor principal da próxima conferência fiel. Ele provavelmente não seria chamado para o podcast Inteligência Limitada do Rogério Vilela. Provavelmente, e eu até duvido que ele fosse compartilhar o seu testemunho em um livro autobiográfico da editora Fiel. Dificilmente ele apareceria em alguma live do Instagram com algum pastor famoso ao seu lado fazendo perguntas importantes sobre a vida cristã. Dificilmente ele teria um canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Mas Paulo sabe que homens que estão servindo a igreja local de maneira amorosa e sacrificial são dignos de honra. São dignos de honra. E por que isso é tão importante nos nossos dias? Porque hoje nós vivemos na era das celebridades, inclusive no meio da igreja. Há muita autopromoção vaidosa e há muita promoção desmedida de muitos líderes religiosos. E isso tem criado pelo menos 2 problemas. Do lado da igreja, muitos irmãos estão desprezando a igreja local e honrando e abraçando uma liderança virtual. Mas olhe que a Escritura ordena que você honre a liderança local, que zela pessoalmente pela sua alma. Por quê? Porque são esses homens, diz Paulo, que de maneira altruísta, sacrificial, se dedicará pela sua vida. Foi Deus que colocou você na igreja e o pastor ou o obreiro para cuidar de você. Assim como o pastor não deve se preocupar em buscar status e não cuidar da igreja, a igreja deve honrar aos seus pastores, porque são eles que estarão do lado das suas ovelhas, lá no leito do hospital, quando for preciso. São eles que no dia do luto se colocará ao seu lado e chorará com você. São eles que apoiarão você no momento das crises conjugais. São eles que lutarão para manter os seus filhos no caminho do Senhor, quando eles estiverem se desviando da fé. Então Paulo diz, honre esses pastores. Paulo esquece de si mesmo. Ele foi pastor nesse lugar, mas agora ele está em outro lugar, então ele diz, honre esses homens que Deus colocou para cuidar e pastorear vocês. Do lado dos pastores, qual é o problema? Sabe, meus irmãos, esse mundo de celebridades virtuais pode gerar no coração dos pastores inveja pelo ministério dos outros ou descontentamento pelo seu próprio ministério. Então ele começa a querer ter o que o outro tem. E ele começa porque está olhando para o lado, não ficar satisfeito com o seu próprio ministério. Deixe-me dizer a você, pastor,
esteja perfeitamente satisfeito em ser perfeitamente um ministro comum. Não tem nada mais importante na vida da igreja do que pastorear com fidelidade, altruísmo e amor sacrificial uma igreja local. Vocês foram chamados, sobretudo, para isso. E se Deus os colocou nessa posição, esteja satisfeito com isso. Alegre-se com isso. Lance-se na providência de Deus. Se Deus quiser te levar para além dos arraiais da igreja local, que Ele faça na sua soberania. Se Ele quer te conduzir para além de todos os trabalhos da igreja local, para que você esteja cargos em outras instâncias, para que você sirva em outros lugares, Ele fará isso. E se Ele não fizer, puxa, contente-se com o que você já tem. Porque não há honra maior do que pregar o Evangelho, pastorear uma igreja, a qual Deus colocou sobre os seus cuidados. Não há coisa mais importante, pastores e presbíteros, oficiais da igreja, a ser feito, a não ser isso. Olha, gente, isso aqui já é demais, viu? Ufa! Se conseguir fazer isso com fidelidade, sei lá, vai estar lá perto já do apartamento de Paulo, no céu. Precisa muito. Deixe-me então concluir. Eu abri então essa mensagem dizendo do meu sonho de criança de ser jogador de futebol. Então eu imitava Ronaldo Fenômeno, lembrou, né? Até a comemoração era a mesma. Eu assistia aos jogos, eu via os gols, eu tentava fazer a mesma coisa. Bem, se você me viu jogar, pode ter tido alguma melhora, né? Mas não foi suficiente para poder ser um jogador profissional. Não deu. Não foi suficiente para jogar alguma Copa do Mundo. Não foi suficiente. Sabe, vocês acabaram de ouvir há 2 domingos atrás, salvo o melhor juízo, o pastor Anderson expondo Filipenses capítulo de número 5 e 11 e dizendo, eis Cristo como seu modelo. E agora eu estou dizendo a vocês que vocês precisam imitar a Cristo. E talvez você tenha lido as páginas do Evangelho e você colocou esse seu desejo no seu coração de ser mais parecido com Cristo, mas a única coisa que você tem visto aí é uma pequena melhora. Mas ainda uma réplica bem distante do original. Sabe por quê? Porque você precisa mais do que de um exemplo. Você, na verdade, precisa que alguém te mude. Você, na verdade, precisa que um poderoso Salvador transforme a sua vida, a sua imagem e a sua própria semelhança. Então, deixe-me dizer uma boa notícia do Evangelho para você. Jesus Cristo não é apenas um modelo para que você possa imitar. Jesus Cristo é o poderoso Salvador, que através da ação do seu Santo Espírito, muda a sua vida de uma maneira que você nunca faria por você mesmo. Não adianta você ir nos evangelhos e ver todos os atributos de Cristo, colocar na geladeira da sua casa e dizer, alvo para 2024. Você nunca fará isso por você mesmo. Nunca. Você precisa de um Salvador. E a boa notícia é que Ele é esse Salvador. Só que, veja como isso é contracultural. Porque a nossa geração fala muito sobre amar a si mesmo. Você já deve ter ouvido por aí os imperativos midiáticos, tais como, ame a você mesmo, cultive o amor próprio, melhore a sua autoestima.
E a mensagem é que o melhor que você pode fazer para a sua própria vida é colocando você em primeiro lugar. Agora, não precisa nem conversar com os profissionais aqui que acabam por atender pessoas com dificuldade nas emoções para descobrir que esse conselho só tem levado a mais ansiedade e depressões insuportáveis. Então a proposta do apóstolo Paulo é, na verdade, a solução para a nossa busca de sentido da vida. Nem é Natal ainda, mas a boa nova é que Jesus veio nos encontrar e quando nós o encontramos, nós nos encontramos. E que a satisfação, o significado da vida está em esquecer-se de si mesmo. E esse é o caminho da alegria e do contentamento. A liberdade de esquecer-se de si mesmo. Autoesquecimento. Veja o que C.S. Lewis disse num Cristianismo Puro e Simples. Enquanto você se preocupar com a sua própria pessoa, você não estará de modo algum rendido a Cristo. O primeiro passo efetivo nesse sentido é procurar esquecer inteiramente do próprio eu. Não tenha nada em você. Nada em você que não tenha sido entregue será realmente seu. Nada em você que não tenha morrido ressuscitará da morte. Se você procurar a si próprio, encontrará no decorrer do tempo somente ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Mas se você procurar a Cristo, você o encontrará, e com Ele, o mais que você tiver renunciado. Parece paradoxal, que quando você ama a si mesmo, você é escravo. Quando você ama o outro, você passa a ser livre. Quando você ama a si mesmo, você perde. Quando você se dedica a Cristo, você ganha. A solução para o contentamento e a alegria está em morrer para si mesmo e imitar a Cristo, vivendo para Ele. O verdadeiro relacionamento ganha significado nisso. A vida é melhor vivida dessa maneira. Ela ganha mais sentido assim. Eu sei que isso parece dar um nó na nossa cabeça. Mas o convite de Paulo é um só. Entregue tudo a Cristo. Ame-o de maneira sacrificial e altruísta. E ame o seu irmão de igual modo. Seria desesperador se ele não fosse o nosso Salvador, hein? E se o seu poder não efetuasse em nós o sentimento, querer, e a ação, realizar. Mas essa é a boa nova do Evangelho para essa manhã. Vamos ficar de pé? Vamos cantar um cântico que fala dessa realidade. É um convite para que nós, respondendo ao Evangelho, consagremos tudo a Cristo. Entreguemos tudo a Cristo. Dediquemos tudo a Cristo. Enquanto você reter, você nunca terá Cristo de maneira plena. E quando você se entregar de maneira profunda, através da ação do Santo Espírito dele, trabalhando em você, vixe, você vai ter Ele e tudo mais que você busca.